Senhor Deus Todo-Poderoso, eu apresento esta igreja no teu altar, Deus. Eu coloco a vida de cada um deles nas tuas mãos. Que seja feita na vida deles a tua vontade perfeita, Deus. E que nesta noite eles sejam edificados na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem se assentar. Abram a sua Bíblia comigo em Números 11. Semana passada eu ministrei Números 12. Como eu não sei para quem que Deus está dando essa palavra, e eu não sei se pode estar incluso alguém que esteja trabalhando, ou se são os membros, eu não sei. Então eu vou pedir para que todos fiquem atentos a essa palavra. Todos. Números 11. Assim que você encontrar, se coloque de pé, por favor. Números 11, 1. Fala sobre a murmuração dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e das cebolas, e dos alhos porós. Mas agora nossa alma se seca, coisa alguma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía. Com um graal o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés achava um pouco pesado o cargo que ele exercia. Versículo 11 diz assim: e disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim o cargo que todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Eu gerei-o para que me disseste: leva-o ao teu colo, como o aio leva a cria? Versículo 13. De onde teria eu carne para dar a todo esse povo, porquanto contra mim choram, dizendo: dá-me carne a comer? E eu só não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o meu mal. Amém, igreja? Santo Deus, essa palavra hoje tocou tão forte ao meu coração, Deus. Que ela seja revelada aos teus filhos também, Senhor, assim como o Senhor me revelou. Que nós não sejamos, Pai, como aquele povo que andava pelo Egito e que por causa da murmuração ficou estagnado por mais de 40 anos, Pai. Nós queremos o próximo passo. Nós queremos as bênçãos que estão reservadas para nós. Abre os olhos da sua igreja, Senhor, nessa noite, para que eles entendam aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Podem se assentar. Quando nós falamos sobre o povo do Egito, nós sabemos que era um povo escolhido por Deus, um povo
que tinha todos os privilégios do Senhor. Você é descendente desse povo. Você tem todos os privilégios do Senhor sobre a vida de vocês. Mas quando o Senhor me passou esse texto, eu não entendi muito ao certo se ele estava falando... Porque toda vez que um culto vem para mim, existem os cultos que eu preparo por estudo. Eu sei que aquele material é importante a igreja aprender, então eu vou lá, pesquiso e apresento para a igreja. Mas existem cultos que não são assim. São cultos que Deus passa, que Ele quer que a gente ministre. E a gente às vezes não entende. Então a primeira coisa que eu sempre pergunto é para mim? Eu estou reclamando da falta da cebola, da falta do alho? Eu estou reclamando porque eu não tenho carne para comer? Ou seja, eu estou parada no tempo, lembrando do meu passado? E eu fiz uma análise, uma reflexão. Eu não estou parada no meu passado. Muito pelo contrário, eu tenho caminhado dia após dia rumo àquilo que Deus tem falado para mim. Então eu tornei a orar. Só para concluir, eu montei 3 cultos para hoje. E nenhum deles batia no meu coração para dizer, esse. E esse daqui foi... O Senhor passou para mim, era umas 3 horas da tarde. E eu orei novamente e disse, Senhor, se não é para mim, para quem é essa palavra? Então eu quero que vocês parem e reflitam muito se essa palavra é para algum de vocês. Porque se Deus está mandando falar, talvez alguém esteja parado no tempo. E talvez até reclamando, dizendo assim, mas eu não alcanço aquilo. Parece que a minha vida está parada. Parece que nada anda. Parece que eu estou estagnado. Eu quero viver as bênçãos de Deus, mas eu não estou conseguindo. E talvez você nem esteja se dando conta que assim como o povo do Egito que estava passando pelo Egito, você pode também estar vivendo de murmurações, de saudosismo do passado. Quando nós falamos sobre o povo, Moisés, ele teve Quantas vezes que eu não li esse texto antes de ter uma igreja e administrar os conflitos, e eu dizia assim, eu não quero estar na pele do Moisés de jeito nenhum. E quando hoje Moisés entrou numa depressão profunda a ponto de querer a morte. Eu já tive depressão. Eu já tive depressão e uma depressão muito feia antes de conhecer Jesus. Depois, já convertida, eu tive uma suposta depressão, mas o peso da responsabilidade. E eu quero confessar diante de vocês, igreja, que eu já cheguei a falar para Deus, Deus, eu não dou conta de trazer alegria para o coração do povo, porque por mais que eu fale, eles estão sempre lamentando, Deus. Quantos de vocês que não vivem as vitórias, mas vocês me procuram só na hora da dor? A maioria de vocês fazem isso. Quando vocês têm um testemunho, dificilmente vocês vão lá e postam no grupo, olha, eu tenho uma bênção para contar, olha, eu vivi isso, eu vivi aquilo. Mas se a dor bater, pastora, tá difícil isso, tá difícil aquilo. É por isso que eu oro tanto por vocês. E por isso que eu tenho batalhado tanto para que vocês sejam instruídos na palavra. Porque quem vive a palavra, quem ora, quem jejua, quem se entrega, não tem derrota na vida deles. Não existe isso. Não tem enfermidade, não tem o que prenda, não tem dor, não tem rancor, não tem nada. E eu tenho batalhado muito para que a igreja acorde para tudo isso. E quando eu li esse texto, eu falei assim, nossa, Deus, essa partezinha tem a ver comigo. Mas hoje eu entendi que muitos dos que vêm atrás de mim pedindo oração, dizendo que não está bem, reclamando de algumas coisas, podem sim estar vivendo um tempo de Egito. Aquele povo estava a caminho de ser totalmente livre de viver a sua Canaã. Eu vou chamar de Canaã para vocês hoje o seu futuro. Eu disse que se Deus me permitisse, eu contaria um sonho muito forte que eu tive essa semana.
eu sonhei que todos estavam sentados na igreja, o ministério de louvor estava aqui, não estavam todos. E a igreja estava aí. Algumas pessoas que estavam no meu sonho não estão aqui hoje. Mas eu ministrava não aqui em cima do altar, eu ministrava nesse canto aqui, ó, lá em cima. Eu não me via, mas eu estava lá em cima. E eu pregava sobre a santificação. E eu pregava sobre o arrebatamento. Às vezes quando nós estamos pregando, por eu usar óculos, meu olho queima muito para olhar. Então muitas vezes vocês vão ver que eu faço assim no olho, eu dou uma fechada. E no meu sonho eu dei uma fechada no olho assim. Quando eu voltei a olhar para baixo, vocês não estavam mais aqui. E eu falei, Senhor, a igreja foi arrebatada. Mas não ficou ninguém. Eu estou aqui. E eu falei, Deus, não deu tempo de eu falar Deus. Porque eu senti que eu fui diminuindo, e meu sentido foi sumindo, como se eu fosse dormir. Apaguei. E eu acordei na minha cama. Dessa parte do meu corpo para baixo. Tremia como eu nunca tremia antes. Para dizer que eu nunca tremia antes assim, uma vez. E foi um toque muito forte do Espírito Santo, que foi no dia que eu fui ungida pastora. Tremia tanto. A carne da minha barriga, as minhas pernas, o meu pé. E ele está engessado, está travado aqui. Mas eu senti ele dentro de mim tremendo. Eu nunca tive tanta certeza do presente maior que nós estamos para receber como agora. Eu posso até dizer, puxa Deus, não podia ter dado esse tempo, mas como eu disse uns tempos atrás, uns 20 anos atrás, para eu curtir mais o meu povo. Mas eu tenho que preparar vocês. Só que alguns de vocês estão parados no tempo. Foi o que Deus falou para mim, eu não sei quem é. Mas eu sei que Deus está falando, e se Ele está falando, Ele sabe para quem é. Aquele povo foi um povo escolhido. Deus olhou para aquele povo, teve compaixão, levantou um homem para tirar da escravidão. Deus já tirou você de alguma escravidão? Você já sofreu por alguma coisa? E aquele homem não tinha preparo para tudo isso. Mas ele tinha uma coisa: fé no Pai. Ele cria que Deus existia. E aquele povo então, sendo conduzido, mas eles começam a murmurar. Às vezes, você pode até não estar abrindo a boca para dizer, ai, que saudade daquele tempo. Mas talvez lá dentro do teu coração você está dizendo, nossa, eu fui tão feliz naquela época. Talvez você tenha sido tão feliz quando você era solteiro. Talvez você tenha sido tão feliz quando você era criança. Talvez você tenha sido tão feliz quando você trabalhava em outro emprego ou estava em outro ministério. Talvez você tenha tido um momento onde a alegria tomava conta do seu coração. Mas você cresceu porque Deus tinha algo maior para você. Você já não é mais uma criança. Talvez você tenha saudade de coisas que se passaram, mas o tempo passou. A água não para, o Espírito Santo não para. Ele flui dentro de você o tempo inteiro. Esse é o nosso Deus, que não deixa a gente ficar parado. A água parada cheira mal. Tempo parado cheira mal. Será que você tem vivido um tempo em que você tem olhado para as coisas e dito assim, mas eu fui feliz? Que saudade que eu tenho. A Bíblia diz, vou falar uma coisa bem simples para vocês. Foto de pessoas que já morreram. Um exemplo. Algumas pessoas amam catar as fotos das pessoas que morreram porque quer chorar, né? Porque só pode ser. E olha, e fala, mas como era bom, estava aqui comigo. Eu não olho para a foto de quem já foi. A Bíblia diz que os mortos enterrem seus mortos.
Eu guardo as coisas boas que eu vivi com cada uma delas. Com cada uma delas. De vez em quando passa num álbum, coisa assim. Mas não é uma coisa que eu vou lá e fico lá curtindo. Isso é viver passado, isso é lamentar. Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Não existe por quê. Quem foi e conhecia Jesus está melhor que nós. Não está vivendo esse tempo de inflação louca, não. Não está pagando R$16 o quilo do feijão. Tá? Está vivendo da comida celestial. Está sendo alimentado pela palavra. Igreja, talvez você, aqui na nossa igreja, a maioria de vocês vieram de outras igrejas evangélicas. A maioria que está aqui. E se você veio de outra igreja evangélica, outra igreja cristã, é lógico que você deve ter vivido naquele lugar o primeiro amor. Ou você viveu aquele primeiro amor entregando sua vida para Jesus, ou você viveu aquele primeiro amor voltando para Jesus. Mas era um tempo bom. Era um tempo gostoso. Era um tempo em que você podia fazer o que você queria, porque você era livre no Senhor. Sabe? Era um tempo em que você era puro. Era um tempo em que você acreditava que todos os que estavam ao seu redor eram bons. Você não acreditava que poderia existir maldade dentro de uma igreja. Estou falando por mim mesma. Eu achava que eu podia confiar em todos dentro da igreja. Que todos eles eram santos. Porque se aquilo que o pastor pregava era daquele jeito, e se eles estavam na igreja antes de mim, eles sabiam já viver tudo aquilo. E se eles viviam tudo aquilo, todos eram perfeitos. E eu corri tanto para alcançar essa perfeição, abri mão de tanta coisa da minha vida para servir a Deus. E eu fui feliz. Talvez você tenha vivido esse tempo de felicidade. Talvez da onde você veio, você teve até um ministério. E nesse ministério você fez amigos. Você teve uma família. Pessoas que com a passagem da sua vida se afastaram de você. E a de Deus não se afasta jamais. E as pessoas que você ama, você vai encontrar mais cedo ou mais tarde, aqui ou na eternidade. Mas igreja, eu não sei aonde que você parou. Eu não sei o que travou você. Talvez você não tenha problema nenhum ministerial. Você não tenha problema nenhum na sua conversão ou na sua transferência de uma igreja para cá, de outra igreja para cá. Mas sabe o que pode estar travando a sua vida? Você pode simplesmente olhar para as circunstâncias. Eu tinha mais força, eu tinha mais saúde, eu tinha mais dinheiro. Ou tudo ao contrário. Talvez você esteja chorando por aquilo que você não alcançou lá na sua infância. Eu não tive atenção dos meus pais. Eu não tive carinho. Eu não tive o que comer. Eles tinham, mas regava, não dava aquilo que eu precisava. Talvez você chore hoje pela falta de afeto, pela falta de amor, pela falta de comprometimento das pessoas que passaram por você. Porque lá atrás você queria tanto isso e você lutou tanto por isso. Mas nós estamos rumo a Canaã. Nunca foi tão importante você abandonar o seu passado. Se você estiver travado em alguma coisa do seu passado, hoje é dia de entregar isso nas mãos do Senhor. Hoje é dia de começar de novo. Deus, Ele está deixando tão claro como água transparente. Estamos vivendo um tempo em que o coração de muitos se esfriaria. E por isso às vezes você olha e fala, mas lá atrás eu fui feliz. Pessoal, eu dei aula em escola há uns 20 anos atrás. Os alunos me respeitavam. Não tinha aluno que respondia para professor, não tinha aluno que batia no professor. E eu dei aula num tempo em que eu era tão querida.
ao longo dos anos, eu fui vendo o coração se esfriando, se esfriando, se esfriando. E hoje, quando nós olhamos, nós vemos os professores saindo de dentro das salas de aula com o olho roxo. Nós vemos hoje os alunos, os próprios pais ensinando os filhos. Você não tem que respeitar o seu professor. Se respeitar a mim, eu pago a sua escola. Eu já ouvi isso de aluno. Estou pagando. Então hoje o que nós estamos vivendo é um tempo em que o amor está se esfriando. O problema não é que você viveu um tempo bom lá atrás. O problema é que hoje tudo que está ao seu redor está frio. Está triste. Mas eu escolhi ser feliz. Eu não tenho que escolher viver o tempo de tristeza. Eu não tenho que viver a tristeza dos outros. Eu não tenho que ficar olhando fotos antigas. Eu não tenho que ficar olhando para o meu passado. Olha, presta bem atenção nesse versículo. E isso, fiquei chocada quando eu li, porque eu já li tantas vezes isso daqui. Mas não com uma revelação como hoje. Olha bem o que esse povo fala. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, cebolas e alhos. Gente, isso daqui é comida aqui no Egito. É a comida que é dada para os mais pobres. É a comida que é dada para os escravos. Porque os reis não comiam isso, os faraós não comiam isso daqui. Então presta bem atenção, eles estão com saudade de voltar para a escravidão, de voltar para a mesmice. Enquanto que eles estão rumo a uma terra que emana leite e mel, uma terra que tem fartura, mas eles não estão vendo o amanhã, eles estão vendo o saudosismo. E isso foi uma simples frase que na minha Bíblia, eu li 3 Bíblias hoje para comparar, é o versículo 6. Mas agora, a nossa alma se seca. Quando fala que a alma se seca é porque você está abatido emocionalmente. Coisa nenhuma há. Coisa nenhuma há. Isso é muito forte o que eles disseram. Senão, esse maná diante dos nossos olhos. Nada hoje se compara ao maná que caía do céu. Nós não temos nem como saber o gosto. A gente quando lê fica imaginando. Fala que é como se fosse o gosto do azeite fresco. Outro fala que tem outros sabores. Mas a gente não tem como imaginar. Eu fico imaginando que é uma coisa boa. Azeite fresco é uma delícia. Para quem não gosta de azeitona, tá na roça. Mas eu já gosto, eu fico imaginando aquela coisa bem temperada. Agora imagina, igreja. Nós só temos o maná. Só temos o maná. E Deus, quando ouviu aquilo, se irou. Ele ficou tão bravo que ele mandou fogo e uma parte do arraial queimou. E Moisés então vai lá orar e começa a conversar com Deus. Deus, eu não aguento isso, eu não suporto isso que eu estou vivendo. Eu não tenho estrutura para viver tudo isso. Igreja, será que a sua vida não está patinando porque você tem murmurado e vivido de saudosismo? Será que de alguma maneira você não tem tudo para crescer emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, financeiramente e não pode estar travado vivendo do passado? Que Deus deu uma palavra muito forte hoje. Essa palavra é muito forte. Você tem vivido do passado? Essa palavra é para você. Se for em nome de Jesus, muda o seu jeito de pensar. Eu não sei. Mas se é para você, está na hora, porque Deus não se agrada das pessoas que ficam vivendo a mesmice. Deus não se agrada dos murmuradores. Deus não se agrada daqueles que são saudosistas, que ficam vivendo do passado. Vamos mudar. Olha, eu continuei lendo. E sabe o que Deus falou? Lá entre o versículo 18
20h21. Vocês querem carne? Eu vou mandar carne. Mas não é para um dia, não, para uma refeição, não é para um dia, não é para um mês, não. Vocês vão ter que comer tanta carne que vai sair pelo nariz. Tá na Bíblia isso, viu? Vou achar aqui, ó. Uhum. 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem assim, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que enfasteis dela. Olha como Deus é bom. Você vai continuar reclamando? Sabe o que comer até sair pelo nariz? Alguém já comeu até sair pelo nariz? Então pensa assim, ó, comi até ter que desabotoar o zíper da calça. Alguém já fez isso? Vai numa boca livre para você ver se não faz. Tô cheio demais, vou ter que abrir o zíper. Agora imagina que foi além do zíper. Porque se nós começarmos a analisar as medidas, nós vamos ver que tinha 1 metro de altura o tanto de codornizes que veio. Deus não fez pouca coisa, não. E pegava de uma ponta a outra do arraial. Eles tinham que catar aquelas codornizes e colocar para secar no sal. Eles faziam um sistema de salgamento para manter a carne. Que até hoje é feito no Nordeste para manter a carne. Uau! É muita carne. Chega, não aguento mais. Eu lembro que uma época, quando eu era criança, o meu pai resolveu comprar carne vermelha. E na minha casa não entrava frango de jeito nenhum. Era carne vermelha. Eu não podia olhar para a carne vermelha. Quando eu chegava, sentava na mesinha, bife frito, carne de panela. Foi difícil para eu voltar. Sabe o que eu descobri? Que eu podia trocar com a minha vizinha. Então, eu pegava a minha mistura e trocava com a minha coleguinha do lado. Ela me dava uma coxa de frango e eu dava uns 2, 3 bifão enorme para ela, que sustentava a família dela inteira. Mas eu tinha uma coxa de frango. Até hoje eu não sou muito amiga de carne vermelha. Eu fico imaginando esse povo, a hora que comeu toda a carne que ele estava reclamando. Ele deve ter ficado bem estressado com o negócio. Deus, Ele não quer que você murmure. E aquilo que você murmurar, Ele pode te dar. Aí não vai adiantar você reclamar. Poxa, minha vida está ruim. Parece que eu estou patinando. Eu estou enjoado de estar parado no mesmo lugar. Eu não aguento mais essa vida que está vindo. Parece que agora que eu voltei para Jesus está tudo mais complicado. Quero falar para você uma coisa. Talvez Deus está ouvindo a sua murmuração e o seu saudosismo e está te dando tanta coisa do seu passado. Está saindo pelas narinas. O que sai pelas narinas? Meleca. Não é uma coisa agradável, é? Tá. Você consegue comer de volta? Deu até um revertério agora. Não, né? Você consegue apresentar para os seus irmãos? Aquilo que sai pelo seu nariz, você consegue catar? E falar assim, olha que lindo, esse é verde, tem um leve toque amarelado. Você faz isso? O que sai pelas suas narinas, você guarda de lembrança? Você dá para outra pessoa comer? A não ser quando sai umas bolinhas, que às vezes a gente vê as crianças fazendo assim, né? Que é salgadinho. Agora entenda, igreja. Nós não catamos aquilo que sai pelo nosso nariz e distribuímos. Não é nada de orgulhoso para nós. Sabe o que a gente faz? A gente cata o lencinho, limpa, coloca a mão, faz de tudo para ninguém ver. Vai no banheiro escondido, limpa o nariz. Às vezes tem vergonha até de suar perto dos outros. Eu morro de vergonha. Vou lá, me escondo. Fico preocupada. Será que está aparecendo alguma... E sabe de uma coisa? Muitos de vocês estão catando. Estão comendo o passado até sair pelo nariz. Vivendo só do passado. Alguém aqui já engoliu comida que foi para o nariz e vai para o ouvido, vai para o pulmão, vai para tudo quanto é lado? Então pensa nisso. Só que não é comida.
nós estamos falando do passado. E quando você começa a engolir, que vem alguma coisa que pega nessa região sua, você começa a lacrimejar o tempo inteiro. Quando você vive demais do passado, você começa a chorar. Por que eu não sou feliz agora? Por que eu não estou conseguindo emprego agora? Por que eu não consigo a minha família do jeito certo? Por que eu não consigo viver um momento de paz? Você quer viver um momento de paz? Apaga o seu passado. Deleta ele. Chega de Ctrl+C, Ctrl+V. As pessoas vão lá no passado, Ctrl+C, e cola no presente. E amanhã é presente, e cola no presente. Chega. Igreja, o Senhor não se agrada das pessoas que ficam paradas na mesmice. Foi muito forte para mim quando Deus passou essa palavra. Não entendi, pastor. Compartilha ainda, né? É verdade. Curte, compartilha, comenta. Logo em seguida, quando nós terminamos esse texto, um tempo depois, o versículo 12 fala do texto que eu falei a semana passada, de Miriam e Arão que se voltam contra Moisés. Mas eu creio que ali já mostra que existia um coração meio arredio no meio daquele povo. Igreja, vocês têm à disposição de cada um de vocês uma terra que emana leite e mel. No meu sonho, visão, ou sei lá o que eu tive, ninguém ficava, todos foram arrebatados, todos foram levados para a presença de Deus, ninguém ficou. Louvado seja Deus. Mas e aí? Vocês vão mesmo? Então larga o passado. É tempo de nós vivermos o novo de Deus. É tempo de nós vivermos aquilo que Deus tem de novidade. É tempo de nós arregaçarmos as mangas e lutarmos por cada uma das pessoas que precisam. É tempo de nós pararmos de olharmos para o nosso umbigo. Porque o problema do crente é que ele tem se colocado como coitado. Ele tem se colocado como injustiçado. Ele tem se colocado como, pobre de mim. O meu umbigo. O meu umbigo. O meu umbigo. O meu problema. O meu problema. E está esquecendo que vidas estão indo para o inferno. Crianças estão morrendo sem conhecer Jesus. Mães estão dando criança embora. Ontem, uma pessoa conhecida teve uma overdose. E ela estava grávida. Entrou em trabalho de parto. Os dois na UTI. Aparentemente hoje já está fora de risco. Ela tinha 2 menininhas. Tem 2 menininhas. Sabe o que ela disse? Se souber quem quer, pode levar embora. As pessoas estão tratando crianças como se fossem cachorro, gato. E nós estamos fazendo o que, igreja? O que nós estamos fazendo? A gente vai continuar olhando para o nosso umbigo? Talvez você saiba cantar, talvez você saiba pintar, talvez você saiba fazer um bolo. Eu não sei o que você sabe fazer. Mas vamos fazer a diferença, meu Deus. Acorda, igreja. Deus te deu um dom. Não joga no lixo aquilo que Deus te deu. Chega. Eu falei para o pastor hoje, eu falei, bem, se eu pudesse eu trazia as 2 meninas para casa. Eu não tenho idade para criar essas 2 crianças. Uma de 3 e uma de 5. Eu falei, é muito. Eu estou com 50 anos. Se eu tivesse 40, pode ter certeza que já estava dentro da minha casa. Não faltou muito tempo. Eu acabo de ter essa informação. Pouquinho antes da meia-noite, uma amiga minha tentou suicídio. Crente, batizada. Sabe por quê? Umbigo. E as pessoas estão indo para o inferno porque estão olhando os seus próprios umbigos, igreja. Chegou um tempo de nós olharmos para o nosso próximo. Chegou um tempo
tempo em que a gente tem que correr atrás. O pouquinho que você saiba, divide. Ah, mas eu não sei evangelizar, eu não sei fazer nada, eu não sei falar. Traz para a igreja, deixa que eu falo. Nunca falei isso antes, agora eu tô ou vai ou racha, não sei quanto tempo me resta. Igreja, você não sabe fazer? Leva para quem sabe. Você não consegue falar? Leva para quem sabe falar. Mas se você só der o seu testemunho, eu sou feliz hoje, porque o meu passado eu larguei para trás. Enquanto você continuar vivendo do passado, você não vai crescer. Deus deixou muito claro. Quer o seu casamento restaurado? Esquece o que aconteceu no ano passado, há 10 anos atrás. Esquece. É hoje. Você quer o seu filho abençoado? Esquece o que ele aprontou, começa do zero. Você quer seu emprego? Esquece que você não conseguiu nada até agora. Vai estudar porque você é capaz. Para de ser acomodado morno. Você quer dizer assim, eu quero servir a Deus, mas eu não sei como? Esquece o que você passou lá atrás. É tempo de viver o novo. E se você falar assim para mim, mas eu não quero usar uniforme, para no seu cantinho e interceda. Os crentes estão simplesmente entregando os pontos. Quantos que já não foram ministros de casais, diáconos? Quantos que já não foram líderes de ministério, abandonando tudo? Porque um dia eu fui ferido, acabou, é passado. É tempo de nós vivermos o novo. Não existe passado. Existe o maná hoje fresco sendo dado para você. Existe o posicionamento. Existe olhar que Deus tem algo melhor para você. Existe olhar que nós temos pouco tempo para salvar vidas. E está na hora de nós colocarmos a nossa vida diante de Deus. Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero realmente abandonar o passado. E eu quero sentir, seguir e viver a minha Canaã. Se por acaso, pastor, faz favor, se posiciona. Pastor João, pastor José Antônio. Se por acaso essa palavra foi para você e você quer mudar mesmo, chega! É dia de eu viver o que tem para amanhã e não para o que passou. Mas não perde tempo, que eu só vou ungir você. É selar e dizer: Deus está contigo. Isso mesmo. Amém. Corre, Carlinhos. Gente, nós precisamos viver o novo. Chega. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui, Pai, levantando um clamor ao Senhor. Essas pessoas que estão se posicionando, ó Deus, estão vivendo o novo. Eles vão viver a Canaã do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que estava prendendo essas vidas. Eu repreendo todo o mal que estava travando essas pessoas no seu lugar. Ah, Deus Todo-Poderoso, eu coloco essas vidas diante do Senhor e declaro que eles são livres agora, Pai. Eles são santos e separados e eles estão prontos para viver o novo. Pai, em nome de Jesus, toca agora em cada um deles. Paizinho, se houver no meio deles, na família, coisas que estão servindo para atacar na cara o passado, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo, meu Deus e meu Pai, tudo que está sendo falado contra eles, toda dor, toda mágoa que ficou do passado, Pai. Eu declaro que essa igreja é santa. Eu declaro que essa igreja é ungida. Eu declaro que essa igreja, meu Deus e meu Pai, está pronta para fazer a diferença. Pai, aqueles que tinham ministério, Pai, restaure esses ministérios hoje. Uma unção de ousadia sobrenatural sobre essas vidas, Pai. Eles não vão ficar parados. Eles não ficarão calados.
São homens e mulheres de Deus. São homens e mulheres abençoados pelo Senhor. Faz mesmo na vida deles, Pai. Faz mesmo na vida deles. Abre os caminhos, meu Deus. Abre os caminhos, ó Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso. Mostra, Pai, o tamanho das frutas. Mostra, Senhor, aquilo que vem da Canaã. Não é pouca coisa, Senhor. E não importa os gigantes. Ah, Deus Todo-Poderoso, eu sei que independente dos gigantes que tem, a terra é boa, o tempo é bom, o futuro é bom e Ele promete para aqueles que buscam ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ah, Paizinho querido, faz infinitamente mais além do que nós estamos pedindo, pensando, sonhando ou imaginando, Deus. Faz infinitamente mais, Pai. Porque o Senhor sabe aquilo que está no teu coração e é tão maior, Pai. É tão maior do que tudo aquilo que nós vivemos. Ministério de louvor, por favor, se posicione. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, toca, Paizinho, a vida de cada um deles. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai tocando. Ah, Senhor, com uma unção de ousadia sobrenatural, Pai. O Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está transformando. Chega de espírito de enfermidade, dizendo que você não pode. Eu profetizo que você é livre de toda enfermidade, de toda depressão, de toda ansiedade. Você é livre para viver o que o Senhor tem para a sua vida. Ah, Deus Todo-Poderoso, faz mesmo, Pai. Muito, muito, muito mais, Pai, do que nós estamos pedindo. Senhor, em nome de Jesus, é hoje, Deus. É hoje, Senhor. Ai, Deus, obrigada, Senhor.